Agora eu vou falar sobre o comando select. É aquele comando que a gente consegue pegar os registros da tabela e mostrar na tela, tá certo? Mas antes de começarmos a trabalhar com select, eu visualizei aqui que na tabela que fizemos no comando insert into, ele está colocando acento errado. Para resolver esse problema, pessoal, é só pegar essa meta aqui, ó, da página form.php e colar aqui em cima, né, funções.php, tá certo? Se a gente fizer um teste agora com palavras acentuadas, vocês vão ver que não vai acontecer, não vai ter mais problema. Deixa eu preencher aqui teste. Então, se eu colocar aqui São Paulo, colocar aqui olá teste e cadastrar, vamos ver aqui. Vocês vão ver, ó, que cadastrou com acento, sem problema nenhum, perfeito? Então, para resolver esse probleminha, é só colocar essa meta aqui em cima da página funções.php, perfeito? E agora vamos lá, comando select. O que a gente vai fazer? Aqui embaixo eu vou mostrar todos os registros cadastrados, então vai fazer uma lista, tá certo? Com todos os nomes de registro cadastrado, com a opção com link da pessoa alterar ou excluir o registro. Perfeito! Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui uma tabela mesmo, tá? Oh, barulhinha linda. Então vou utilizar aqui uma tabela. Eu vou colocar aqui uma tabela de 2 linhas e 3 colunas. Vai ter 0, sem borda, espaçamento aqui de 3. Então aqui vai ser o nome. Ele vai mostrar aqui os nomes dos registros do campo nome, né? Aqui é editar e remover. Legal? Então, muito bem. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar uma corzinha aqui só para dar uma diferenciada. Ter a fonte. Diminuir fonte. Centralizar. Só para ficar um pouquinho diferente. Opa, por preto mesmo. Muito bem. Aqui então vou colocar o link editar. E aqui o link remover ou excluir. Vou centralizar esses dois. E está aqui. Então o que vai acontecer? Quando cada registro que for fazendo, vai aparecendo aqui embaixo o nome que foi cadastrado, né? O nome da pessoa vai aparecendo aqui. E a opção de ela excluir ou editar aquele registro, correto? Bem simples, só para a gente ter uma noção de como se trabalha com isso aí. Então aqui eu vou colocar como link a palavra editar. Então vem aqui e coloco funções.php ponto de interrogação, daí eu coloco função é igual a editar. Perfeito? Se a gente vir aqui no código, ó, aqui está o meu link que eu acabei de criar. Então eu coloquei aqui, ó, funções.php, que é clicando nesse link, ele tem que me levar para a página funções.php. Me falar que eu quero editar e não gravar, como a gente fez na parte de insert. Então esse link ele vai editar, ele não vai gravar como era no botão cadastrar. E é isso aí. E o mesmo processo eu faço para o botão excluir. Então eu coloco aqui, posso copiar e colar e eu fecho o A. Correto? Então aqui eu coloco funções.php, função é igual excluir. Então agora eu tenho os botões que vai editar e excluir para mim. A gente ainda tem que colocar o ID do registro, mas daqui a pouquinho a gente faz isso que vai ser melhor. Muito bem. Pressionar F5 e apareceu aqui para mim já. Editar, remover, perfeito. E o nome? Eu tenho quantos registros? Tenho 3 registros. Então tem que me aparecer 3 registros aqui. Muito bem. Por que eu coloquei 2 linhas? Porque agora eu vou fazer o select, ele copiar para mim
a quantidade de registro que tem somente dessa linha de baixo e não a de cima. A de cima vai ficar quietinha no canto dela. Então, ele só vai copiar e ir acrescentando o nome do registro nessa linha aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, em cima do tr, perfeito, que é somente aquela linha. Eu coloco aqui as tags do PHP e coloco uma variável com qualquer nome. Então, vou colocar SQL visualizar. SQL visualizar MySQL query. E agora o nosso comando, que é select. Então esse é o comando que puxa os dados da tabela. Só que eu coloco select asterisco from e o nome da tabela que é TB curso. Então muito bem, select é o comando que faz pegar os dados da tabela e mostrar na tela. Asterisco quer dizer que eu quero puxar todos os campos. Se eu quisesse somente o campo nome, no caso a gente só quer o campo nome, certo? Então eu colocaria aqui somente nome. Então ele iria me puxar somente o campo nome da tabela. Se eu coloco asterisco, ele vai me puxar todos os campos da tabela, correto? Então, select nome from nome da tabela. E posso colocar aqui um order by também. Order by por nome. Então vai ficar por ordem alfabética do campo nome, correto? Muito bem. Agora eu crio um while e coloco uma variável que eu vou chamar de linha, que é igual a MySQL fetchArray. E a variável que eu criei aqui na nossa linha do select, que é SQL visualizar. Abre e fecha chaves e está aí. Perfeito? Então, para que eu vou criar o while? Porque o while ele vai ficar me puxando a quantidade de registros que tem na tabela. Quando acabar a quantidade de registros, ele para e mostra na tela para mim. Perfeito? Na parte de comandos de repetição eu falei do while. Perfeito? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar fazendo um loop, onde ele vai ficar me mostrando os registros que tem na tabela e mostrando na tela. Então ele vai ficar no loop até acabar os registros da nossa tabela, perfeito? Então aqui eu criei uma variável que vai pegar os registros e aqui é a função que faz a conexão para pegar os registros da tabela. Então aqui eu vou colocar aqui uma variável, vou colocar aqui a variável nome, que eu quero pegar ela, né? Essa variável linha que eu criei. Então aqui tem que ser a variável que você criou, que é linha. E aqui o nome do campo, que é nome. Então eu criei uma variável, vou colocar aqui até diferente. Vou colocar pega nome. E aqui a função que vai pegar o registro da tabela, correto? Ele vai pegar o registro da tabela e vai jogar dentro dessa variável pra gente. Muito bem. Só que eu abri o while aqui, só que eu tenho que fechar ele depois do tr, porque ele tem que copiar a linha inteira para mim. Muitas pessoas erram aqui. Muitas pessoas me mandam e-mail com dúvidas que não está conseguindo fazer ou coisa do tipo, porque erram aqui, pessoal. Vocês têm que copiar a linha inteira, perfeito? Essa linha inteira. Então, vocês têm que saber aonde abrir e aonde fechar. Então, tem que abrir antes do tr, só que vocês têm que ver que tem dois tr. Esse tr aqui é da linha de cima. E esse tr aqui é da linha de baixo que a gente está precisando. Então eu abri antes desse tr e fechei depois. Perfeito? E aqui no meio eu coloco para ele mostrar o nome do campo, os registros, que é pega nome. Tá certo? Vamos ver se ele está mostrando. Opa! Eu esqueci de fazer o que? Dar um include aqui, ó. Include. Então, vocês viram que como não pode esquecer essa parte de conexão, certo? Opa. Deixa eu ver esse erro aqui. Aqui, pessoal, order. Escrevi errado, tá? Desculpe-me. É order by. Correto? Agora vai ficar certo, eu espero. Certinho. Então, ele está puxando os registros da nossa tabela TB curso por ordem alfabética, porque eu coloquei o order by, agora escrevi certo, né? E perfeito.
Tá certo? Se eu cadastrar mais um registro aqui, vou colocar aqui teste, cadastrar, já aparece aqui pra gente a ordem alfabética. Se eu colocar aqui com a letra A, vai de Amanda, colocar o resto de teste, ele vai ficar em primeiro. Perfeito, tá certo? Então a gente está fazendo o loop aqui com o nosso while, ele está pegando os registros da nossa tabela, está jogando aqui os nomes dentro dessa variável, que já vai jogando dentro da nossa linha da tabela, sem segredo. Agora eu tenho que pegar o ID de cada registro que ele está me mostrando, então eu coloco aqui ID é igual ao nome da variável que eu criei no while, aí eu coloco o nome do campo da tabela, que é ID mesmo, perfeito? Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso colocar aqui na minha URL aqui de editar e de excluir. Porque na hora que eu clicar no botão editar, a página função tem que saber qual registro que eu estou pegando. Se eu colocar somente assim e clicar aqui em editar, ela não vai saber qual que é esse registro. Por isso que tem o campo ID, para saber qual registro que eu quero alterar ou que eu quero excluir. Então, eu venho aqui, vai armazenar aqui os IDs dentro dessa variável, e aqui eu coloco E, eu tenho que não pode esquecer desse Ezinho aqui. Quando você for colocar mais de uma variável na URL, você tem que colocar o E. Então, função é igual a editar, E, ID é igual, aí você coloca aqui a função para ele mostrar o ID para você. Se você quisesse colocar mais uma variável, você colocaria novamente o E, o nome da variável é igual o valor da variável. Perfeito? Então, vou copiar e colar e colocar aqui no excluir. Então, se eu pressionar F5 agora e passar o mouse em cima, opa, é aqui, ó, eu coloquei somente para me puxar o campo nome. Eu tenho que puxar o campo nome e o campo ID, tá certo? Ou eu posso deixar o asterisco, que ele vai puxar todos os campos sem problema nenhum, mas só vou mostrar os dois. Então, pressionando F5, passando o mouse em cima, vocês podem visualizar que aparece aqui, nessa barra aqui, o caminho que vai levar eu clicando nesse link. Então, funções.php, função igual a editar e ID é igual a 8. Então, se eu clicar nesse botão, a página funções.php vai saber que ela tem que editar o registro de ID 8. Como eu disse para vocês, nunca vai existir dois IDs com o mesmo número, com o mesmo valor. Ele sempre vai fazendo auto-incremento. Ele nunca vai ter 2 8, nunca vai ter 2 2, 2 6 e etc. Correto? E a mesma coisa para o excluir. Então esse é o comando select, pessoal. É bem simples. O único segredinho é o que eu falei que muitas pessoas se confundem. É saber onde abrir o while e aonde fechar essa chave. Tá certo? Mas é só ver qual linha que vocês têm que copiar, que o loop fique fazendo nessa linha. E é isso aí, pessoal. A próxima videoaula vai ser como editar e como excluir esses dados. Tá certo? Até a próxima.